O príncipe general de Pernambuco, guardião do povo e da honra. Era uma vez, em um canto encantado do mundo, um país chamado Principado de Pernambuco. Localizado entre o Mar Azul turquesa e vastas florestas tropicais, esse pequeno e próspero reino era único. Uma mistura de tradição monárquica com disciplina militar. O principado era governado por Dom Heitor de Albuquerque, um general honrado que havia dedicado sua vida ao exército antes de ser coroado príncipe general de Pernambuco. Seu passado militar lhe conferia uma postura firme e uma reputação de justiça implacável, mas também de grande sabedoria e compaixão. Dom Heitor acreditava que o verdadeiro poder vinha do povo. Por isso, instituiu o Conselho das Vilas, onde representantes de todas as regiões do Principado se reuniam para discutir as necessidades e desejos da população. Ele ouvia cada proposta com atenção, fosse de um fazendeiro do sertão ou de um pescador do litoral. Sob seu governo, as escolas foram reformadas, o sistema de saúde foi fortalecido, e as cidades floresceram com arte, cultura e ciência. A segurança era exemplar, não pela força das armas, mas pela confiança que o povo depositava em seu líder. Todos os anos, Dom Heitor fazia questão de visitar cada vila, a cavalo, vestido não com sua farda de general, mas com roupas simples, conversando com os habitantes como um amigo. Seu lema era: um príncipe forte não é o que impõe medo, mas o que inspira respeito e esperança. Com o passar dos anos, o Principado de Pernambuco se tornou conhecido no mundo todo como um exemplo de liderança equilibrada, onde a espada servia a paz e a coroa, ao povo, e assim, enquanto Dom Heitor reinasse, dizia-se que o sol nunca se punha sobre a alegria do povo pernambucano. Capítulo 2 – O sopro do vento do norte. Nos primeiros 10 anos de reinado de Dom Heitor de Albuquerque, o Principado de Pernambuco viveu tempos dourados. Mas como todo bom conto, a paz logo seria posta à prova. Do outro lado das montanhas do Agreste, havia um reino vizinho, chamado República das Dunas Altas, governado por um ambicioso chanceler chamado Otávio Corrêa, que invejava a estabilidade e a popularidade do Principado. Ao contrário de Dom Heitor, Otávio comandava com mão de ferro, explorando seu povo e censurando qualquer voz de oposição. Certo dia, chegou ao palácio de Dom Heitor um jovem mensageiro, Mateu, vindo de uma vila do norte chamada São Jerônimo da Serra. Ele trouxe notícias preocupantes. Soldados da República das Dunas Altas estavam se aproximando da fronteira, disfarçados como comerciantes, sondando o terreno e espalhando boatos entre o povo. Ao ouvir isso, Dom Heitor convocou seu fiel conselheiro e amigo de infância, o sábio padre Joaquim, e sua filha, a estrategista e capitã da Guarda Real, Luísa de Albuquerque, conhecida como a Rosa de Aço. Juntos, formavam um trio respeitado e temido, cada um representando uma virtude: sabedoria, coragem e justiça. Pai, disse Luísa, com os olhos brilhando de determinação, não podemos esperar que o inimigo revele suas intenções. Devemos agir com prudência, mas firmeza. Concordo, disse Padre Joaquim, acariciando a barba branca. Mas lembrem-se, a força da espada é curta. É preciso vencer com o coração e a razão. Dom Heitor então traçou um plano. Em vez de confrontar o chanceler com guerra, enviaria uma missão diplomática secreta para buscar aliados dentro da própria República das Dunas Altas. Pessoas cansadas do regime opressor que pudessem se levantar por liberdade. E assim começou a jornada de Mateu, Luísa e um grupo de leais escudeiros rumo às terras desconhecidas, onde descobriram que a semente da rebelião já estava plantada, mas também que os espiões do chanceler sabiam mais do que pareciam. Capítulo 3 – A missão dos ventos velados. Na calada da noite, Luísa de Albuquerque partiu rumo ao norte com seu pequeno grupo. Mateu, o jovem mensageiro, Íria, uma arqueira do sertão com fama de nunca errar o alvo, e Baltazar, um velho vaqueiro de fala mansa e força impressionante. A missão era clara:
encontrar os simpatizantes da liberdade dentro da República das Dunas Altas e evitar uma guerra. Para evitar as patrulhas inimigas, o grupo viajou pelos antigos caminhos do vento, uma rota esquecida que cortava as matas e os sertões, usada há séculos por cangaceiros e viajantes. Mas esse caminho também era conhecido por outro nome, Estrada das Lendas, pois dizem que por ali andam espíritos antigos, protetores do povo e da terra. Na segunda noite, acamparam perto de um riacho cristalino. Mateu, curioso e falante, perguntou: Capitã Luísa, você já ouviu falar do Caboclo do Trovão? Dizem que ele aparece nas noites de lua cheia, protegendo os justos. Baltazar deu um sorriso torto. Não ria disso, menino. Quando eu era pequeno, vi o caboclo com meus próprios olhos, montado num cavalo feito de nuvem e relâmpago. Naquela mesma noite, uma tempestade repentina os acordou. Raios cortavam o céu e uma figura montada apareceu à distância, envolta em luz. O trovão rugiu como se fosse uma voz. A figura parou diante de Luísa, que não mostrou medo. Filha da terra forte, disse o espírito, o coração do povo vibra por liberdade, mas a escuridão no trono das dunas é densa. Siga pelo caminho da lua nova e encontrarás a chave. E como veio, desapareceu. No dia seguinte, eles seguiram as pistas deixadas pelo Caboclo do Trovão. Chegaram até uma pequena vila escondida chamada Candeeiro das Almas, onde viviam exilados, poetas e guerreiros silenciosos, todos contra o governo de Otávio Corrêa. Lá, Luísa encontrou Aurélio, um antigo coronel das Dunas Altas que havia se voltado contra o chanceler. Ele revelou que Otávio estava se preparando para invadir o principado, mas que o povo das dunas estava prestes a se rebelar, e só precisava de uma faísca. Capítulo final: O Levante da Aurora. Enquanto Luísa e seus companheiros fortaleciam a aliança com os rebeldes da República das Dunas Altas, no Principado, Dom Heitor preparava seu povo não com armas, mas com sabedoria. Convocou assembleias em cada vila, explicou a situação com clareza e pediu união. O povo, que confiava profundamente em seu príncipe general, respondeu com prontidão. Luísa voltou com notícias animadoras: a rebelião estava pronta para eclodir. No dia marcado, enquanto as tropas do chanceler marchavam para invadir o principado, milhares de cidadãos das Dunas Altas tomaram as praças e palácios, exigindo o fim do regime opressor. O levante foi rápido e certeiro, liderado por Aurélio, Íria, Mateu e Baltazar, que se tornaram heróis entre o povo. O chanceler Otávio tentou fugir, mas foi capturado e julgado por seu próprio povo. No dia seguinte, uma grande cerimônia foi realizada nas fronteiras. Luísa entregou a Dom Heitor o estandarte da liberdade conquistada, e este, emocionado, disse: hoje, não vencemos uma guerra. Hoje, vencemos o medo. O povo da República das Dunas Altas pediu ajuda para se reorganizar e, com apoio do Principado, fundaram uma nova nação, a Confederação dos Ventos Livres, com base em justiça e participação popular. Luísa foi aclamada como heroína e, anos depois, sucedeu seu pai como governante. Mas ela se intitulou não princesa, nem rainha, mas guardiã do povo, seguindo os passos de Dom Heitor, que se retirou para viver entre os livros, os campos e a memória viva de um povo livre. E assim, o Principado de Pernambuco, forjado pela honra, guiado pela justiça e iluminado pela sabedoria, se tornou uma lenda viva entre as nações. E sua história ecoava em cantigas, livros e sussurros do vento que corre entre as palmeiras e os sertões. Fim.